Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou o professor Flávio, professor de Química, e no vídeo de hoje iremos dar continuidade à resolução de questões da parte de Química da prova da PUC 2023 de vestibular de Medicina, tá? Veja que na questão de hoje, a questão de número 29, ela vai exigir do candidato que ele saiba sobre tipos de substâncias, né? Tipos de mistura homogênea, mistura heterogênea, coisas do tipo. Tá? Então vamos ver a questão para a gente ver o que ela pede. Considere os diferentes modelos de partículas para diferentes tipos de sistema. Então os modelos estão aqui embaixo, modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4, e aqui em cima o comportamento de cada modelo desse, o comportamento do sistema de cada modelo desse, beleza? Vamos lá. Em relação a esses modelos, foram feitas as seguintes afirmações. Então temos a afirmação 1, 2, 3 e 4, e ele quer saber dessas afirmações, quais são verdadeiras? Ele quer saber apenas as afirmações verdadeiras. Vamos lá, vamos aos poucos, vamos de um por um. Na primeira afirmação, o modelo 1, esse primeiro modelo aqui, pode representar uma mistura heterogênea. O que seria uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea é uma mistura de duas coisas em que você consegue perceber nitidamente a diferença de fases. Então, por exemplo, você tem um becker com a mistura aqui de água, vamos supor que aqui dentro tem água e areia. Tá? Você vai perceber nitidamente que no fundo ele tem areia. Tá? Isso aqui é uma característica de uma substância, de uma mistura heterogênea. Você consegue ver nitidamente duas coisas diferentes. Uma mistura homogênea, como o próprio nome já sugere, vai ser uma coisa homogênea. Tá? Você não vê diferenciação de fases. Nesse primeiro modelo aqui, você percebe nitidamente que tem duas coisas. Tem aqui uma substância representada pelas bolinhas pretas e uma outra substância, uma outra molécula representada por bolinhas brancas, né? Bolinhas sem preenchimento. Então, lógico, são duas coisas diferentes. Você percebe essa diferenciação. Realmente, de fato, é uma mistura heterogênea. Então, esse primeiro caso aqui é verdadeiro. Tá? Vamos para o próximo. Segundo ponto. O modelo 2 representa uma substância. O que é uma substância? Quando você fala de substância, você tem apenas um tipo de coisa para formar aquela substância. Como assim? Por exemplo, substância água. Dentro de uma garrafa de água, você tem apenas a substância água. Você não vai ter uma mistura de água com outra coisa, água com óleo, por exemplo. Aí você já tem duas substâncias. Aqui ele diz que tem apenas uma substância no modelo 2. Vamos ver se é verdade isso. A princípio, assim, quando você olha de cara, se você olhar rapidamente, você vai achar que a alternativa ela está verdadeira. Porque você vai começar a ver aqui apenas bolinhas brancas, né? Bolinhas sem estar preenchida. Mas perceba que aqui você tem bolinhas preenchidas bem juntinhas uma das outras. Bem juntinhas uma das outras. E aqui você tem bolinhas juntas, mas um pouco afastadas. Elas não estão grudadas. Então quer dizer que aqui você já tem propriedades diferentes. Logo, são substâncias diferentes. Um outro indício é que elas estão em distâncias diferentes. Veja essa distância aqui entre as moléculas e compare essa distância aqui entre essas moléculas. Elas estão mais distantes uma das outras, né? em distâncias relativas, distâncias diferentes. Mas um indício de que realmente não é uma única substância. Então, essa afirmativa aqui é uma afirmativa falsa. Próxima afirmação. O modelo 3 representa um material formado por substâncias compostas. O que seria substâncias compostas e substâncias simples? Substância simples é isso daqui. Por exemplo, eu tenho gás nitrogênio, gás hidrogênio, por exemplo. Né? Isso aqui são substâncias simples, porque eles são substâncias compostas do mesmo átomo. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio, tenho 2 átomos de hidrogênio. Tá? São substâncias simples. Substâncias compostas são substâncias de átomos diferentes. Por exemplo, CO2, água. Né? Veja que aqui você tem carbono e oxigênio em uma única substância. Aqui você tem hidrogênio e oxigênio em outra substância. Então você tem aqui uma substância composta, 2 átomos ou 3, vários átomos, para formar uma única substância. Tá? Isso é uma característica de substância composta. Veja que no modelo 3, que você tem justamente isso, substâncias compostas. Você tem uma molécula formada por um átomo que ele é branco e outro que é preto, né? Um vazio e um preenchido.
Então, são átomos diferentes, substâncias compostas, que a gente acabou de ver aqui no exemplo. Então, essa terceira afirmação aqui é uma afirmação verdadeira. Vamos para a última afirmação agora. Os materiais do modelo 4 devem ser separados por destilação fracionada. Destilação fracionada. Que tipo de separação é essa? Destilação fracionada. Destilação fracionada é quando você tem uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura que você não percebe a diferenciação entre elas. Só que essa mistura são de substâncias diferentes que têm pontos de ebulição diferentes. Você primeiro vai aumentar a temperatura, uma substância ela sai, né? Você vai resfria e destila aquela substância. Só que quando você aumenta a temperatura, só sai uma substância. Ao elevar um pouco mais a temperatura, outra substância também sai, né? Isso é um exemplo de destilação fracionada. Nesse exemplo que está aqui, veja que você não tem uma mistura homogênea. É uma mistura heterogênea, porque você percebe nitidamente que aqui é um composto e aqui é outro composto. E outro indício para que não seja é que uma está mais acima e outra substância está mais abaixo. Então, talvez essa mistura aqui seja uma mistura que possa ser separada por densidade, né? Você vai esperar com que essa mistura ela decante, aquela substância mais densa vai ficar no fundo do recipiente e a menos densa vai ficar acima. Então, a separação mais aconselhada para esse tipo de substância aqui era uma decantação, tá? Então, a gente tem aqui a quarta alternativa como sendo falsa também. Então, temos verdadeiro a primeira e a terceira alternativa, letra B, tá? Pronto. Então, a questão ela exigia isso de você, que você conhecesse sobre substâncias homogêneas, heterogêneas e tipos de separação de mistura, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o assunto de química. Química pode ser mais fácil do que você imagina. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde com o maior carinho, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal.